Graça e paz, igreja, nós glorificamos o nome do Senhor, porque mais uma vez o nosso Deus, ele nos ajuda a entendermos mais a respeito de quem ele é, a respeito do seu caráter. Mais uma vez Deus, ele nos direciona por intermédio das Sagradas Escrituras. E que bom que Deus escolheu, né, através do livro do Gênesis, onde nós temos tantas histórias bem conhecidas, né, tantas vezes ministradas, mas sempre podemos aprender algo novo, irmãos, por meio da palavra do Senhor, porque como a própria palavra diz, ela se renova, né? E Deus, ele cumpre o propósito para o qual ele designou a sua palavra, né? Então, crendo nisso, nós vamos mais uma vez meditar nesse estudo do livro do Gênesis, e eu peço para que os irmãos, nesse momento, curvem suas cabeças onde estiverem. Nós vamos buscar a presença do Senhor e pedir a direção dele. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Pedimos ao Teu Santo Espírito para que a Tua palavra seja ministrada em cada lar e que as nossas vidas possam ser moldadas por intermédio da ação da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, Deus. É no nome de Jesus que nós choramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo 28. Nós vamos ler um bloco que vai do versículo 1 até o versículo 9. Na minha versão, esse bloco tem um título que é A Fuga de Jacó. Primeiramente, irmãos, eu quero comentar que essa fuga ela é uma consequência direta àquilo que nós vimos, né, ali nas últimas semanas. Então, nós vimos ali, por exemplo, que Jacó, junto com ali a sua mãe, né, Rebeca, eles se uniram ali num complô para enganar Isaac, né, para enganar o seu pai. A diaconisa Simone ministrou sobre isso. Ali, né, mãe e filho fizeram toda uma trama, né, ali para que Jacó fosse abençoado no lugar do seu irmão Esaú, que era o primogênito. Inclusive, nós falamos também, alguns estudos atrás, sobre o momento em que Jacó ele rouba, né, ali o direito de primogenitura do seu irmão. Na verdade, ele não rouba, né, ele compra com a chantagem, e Esaú ele troca ali o seu direito de primogenitura por um prato de comida, né, como nós vimos. Mas aqui sim, né, nesse episódio a qual me refiro, Jacó ele rouba a bênção do seu irmão. Ele se passa pelo seu irmão, e Isaac, tendo uma visão ali debilitada, sendo já de avançada idade, ele confunde um filho por outro através de artimanhas e de artifícios de Jacó, de mentiras, e aí Jacó acaba sendo abençoado no lugar de Esaú. E quando Esaú toma conhecimento disso, né, depois ali de chorar, depois de se lamentar, ele toma uma resolução. Ele diz: olha, eu vou esperar o meu pai morrer. Eu vou esperar Isaac, né, ali finalizar a sua vida. E assim que isso acontecer, eu vou tirar a vida do meu irmão. Ele não queria dar esse desgosto ao pai enquanto o pai estava vivo. Mas ele tomou essa decisão. Olha, assim que meu pai morrer, então eu vou matar o meu irmão Jacó, né, por conta da bênção roubada. E essa fuga de Jacó também é consequência de uma súplica ali de Rebeca. Ela temia pela vida do seu filho Jacó. Ela tomou conhecimento de que Esaú tinha essas intenções negativas. Então ela adverte ali Jacó para que ele fuja, né, para que ele vá embora. E Rebeca também queria evitar uma nova amargura na sua vida. Porque Esaú, como nós vimos, né, nossa irmã Jamila ministrou sobre isso, Esaú ele tinha contraído matrimônio com duas mulheres que são chamadas na palavra de filhas de Heti. Elas eram ali ímpias, não faziam parte do povo de Deus.
e acabou que Esaú ele cometeu, né, esse ato falho, o que ali amargurou a sua mãe e também o seu pai. Vejam só, Gênesis capítulo 26, do versículo 34 ao 35, a palavra nos diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca, né? Então, basicamente é isso. E Rebeca, ela deixou transparecer os receios que ela tinha, né, ali para Isaque, né? Ela conversou com seu marido, Isaque, e ela disse, em Gênesis 27, 46, o seguinte: disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Né? Então, vejamos o que aconteceu depois, né? Depois desses ocorridos. Versículos 1 e 2 do capítulo 28, Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. É interessante, irmãos, porque a recomendação que Isaque dá ao seu filho Jacó se assemelha ao direcionamento que Abraão deu ali ao servo que ele tinha na hora de escolher uma esposa para Isaque. Rememorando, né? Gênesis capítulo 24, do versículo 2 ao 4, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então essa família, irmãos, parecia ter consciência de algo que só seria revelado séculos depois, através da lei, né? A lei que foi revelada pelo Senhor para Moisés, né? Que transmitiu essa lei ali ao povo. E a lei do Senhor, ela falava a respeito disso, né? A respeito de contrair ali um matrimônio com alguém que não fizesse parte do povo de Deus. O direcionamento do Senhor era que isso não acontecesse. Deuteronômio 7, do versículo 3 até o 4, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, nações que Deus havia citado que removeria da terra de Canaã. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. E ele diz o motivo: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, voltando para o texto, né, depois desse direcionamento de Isaque, nós vemos que Isaque ele abençoa ali o seu filho Jacó. Versículos 3 e 4. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. E Jacó, irmãos, ele atendeu à vontade de seus pais. Versículo 5. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. E perceberemos agora, irmãos, um contraste na história. Versículos 6 até o 9. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó
e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Irmãos, vemos aqui de forma muito clara que Esaú ele conhecia o desagrado dos seus pais em relação às esposas que ele tomara ali naquela terra, as filhas de Et, né? Essas mulheres hititas. E aí ele observou também a obediência de Jacó, seu irmão. Ali, tanto Isaac quanto Rebeca direcionaram ali a Jacó para que ele fosse até Padã-Arã e tomasse lá, dentre a sua própria parentela, né? Ali uma esposa para si. Esaú ele observou tudo isso. E ele tomou então ali uma nova esposa para si. E aí, irmãos, os comentaristas bíblicos, eles apontam duas possibilidades que levaram ali Esaú a tomar essa atitude. A primeira possibilidade é que isso aqui foi uma tentativa de redenção por parte de Esaú. Então, Esaú viu, né, ali que ele havia desagradado os seus pais, que seus pais preferiam ali que Jacó escolhesse ali uma mulher de sua própria parentela, e aí ele pensou, poxa, eu vou tomar então uma mulher da minha parentela também. Se Jacó foi buscar uma mulher entre ali os filhos do nosso tio Labão, eu vou tomar uma mulher dentre as filhas ali do meu tio Ismael, né, que seria ali o irmão de Isaac, né, e Labão seria o irmão de Rebeca. Então, existe essa possibilidade, que ele pensou, poxa, já que meu irmão vai ali obedecer aos nossos pais, né, fazendo isso, escolhendo uma mulher dentre a nossa parentela, eu vou fazer o mesmo. Só que tem um detalhe aí, né? Ele fez isso, mas ele não deixou as mulheres hititas. Ele, na verdade, ficou com 3 mulheres. Ele já tinha 2 mulheres das filhas de Et. Ele tomou mais uma filha de Ismael e acabou ficando com 3 mulheres, né? Fica nítido aí que ele não obedeceu de forma íntegra ali o direcionamento que os seus pais deram a Jacó. E uma outra possibilidade que os comentaristas bíblicos defendem é que ele tomou essa atitude para rivalizar com Jacó. Então, se Jacó estava fazendo isso, né, buscando uma mulher entre a sua parentela, para ele não ficar por baixo, né, ele então tomou uma mulher também da parentela ali do seu pai, né? Enfim, existem essas possibilidades. O fato é que a obediência de Esaú ela não foi genuína, né? Isso fica muito claro, né? Tanto que, como eu disse, ele manteve as esposas hititas, né? E aí, irmãos, o que fica de lição para nós, de forma muito direta e objetiva, é o seguinte: fujamos do jugo desigual, né? Esse alerta, irmãos, o alerta dessa lição, ele é mais direcionado para os jovens solteiros da nossa igreja, dentre os quais eu me incluo, né? Porque o jugo desigual, né, quando um crente, né, quando um servo do Senhor ou uma serva do Senhor acaba se unindo com alguém que não partilha da mesma fé, geralmente o resultado é desastroso, né? Nós podemos lembrar do que aconteceu com Sansão. Sansão, ele se relacionou ali com Dalila, né? E Dalila, ela foi ali basicamente o motivo da ruína de Sansão.
porque ela o fez revelar ali qual seria a origem da sua força. Ele acabou revelando e, por conta disso, ele foi preso, furaram ali os seus olhos e ele acabou ali perdendo a vida. Ele tirou, né, a própria vida ali na prisão em que ele estava, né, preso ali em um palácio. Então, a vida de Sansão foi só ladeira abaixo, né, depois que ele se relacionou ali com uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, ao contrário, era ali uma mulher do povo dos filisteus, né? Então, fica muito claro que foi uma decisão muito errada, muito equivocada da parte de Sansão, e ele sofreu as consequências disso, né? Um outro exemplo é Salomão, que contraiu ali para si muitos casamentos, ele teve muitas mulheres, muitas concubinas, e a palavra do Senhor diz que mesmo com toda a sua sabedoria, no fim de sua vida, Salomão ele se deixou ser seduzido ali pelas mulheres que ele adquiriu para si. E elas acabaram corrompendo ali Salomão, conduziram Salomão a cultuar ali falsos deuses, e ele se deixou levar por isso. Ele edificou santuários a falsos deuses. O mesmo Salomão que edificou o templo do Senhor, ele também edificou santuários para falsos deuses, né? E isso também desagradou em muito ao Senhor, e por consequência Salomão acabou ali no futuro, né, ali os seus descendentes acabaram perdendo parte ali do reino de Israel como consequência desse pecado. Então, não façamos como Sansão, não façamos como Salomão, não façamos como Esaú, né, que acabou se apaixonando, né, por mulheres que não temiam ao Senhor, né? Então, que tenhamos a mesma postura que Jacó teve. Ele foi obediente ao direcionamento dos seus pais. E no nosso caso, o nosso Pai Celestial, ele também nos direciona através das Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 até o 16, a palavra do Senhor diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Então, como eu disse, essa orientação ela é mais direcionada aos solteiros, né? Mas para quem é casado, né? Cuidemos também, né? Da amizade com incrédulos, né? Porque se nós nos permitirmos, né? A amizade com os incrédulos, se não tivermos cuidado, se não tivermos sabedoria, elas podem até mesmo acabar comprometendo casamentos, né? Essa amizade ela pode evoluir para algo mais perigoso, porque estamos sendo amigos, né? Ali de pessoas que não temem ao Senhor. Então, se não tivermos sabedoria, se nos deixarmos influenciar, se nos deixarmos levar, nós podemos também acabar comprometendo até mesmo casamentos, né? Por conta de jugo desigual. Então, fujamos, né, do jugo desigual. E basicamente é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique em nós a sua palavra, que esse direcionamento, né, que as Escrituras nos dão possam, de fato, nos conduzir para que possamos sempre acertar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe.